uma razão pela qual eu comecei a escrever. Isso aconteceu e aconteceu de uma maneira tão inusitada que eu não sei se isso foi uma coisa que já existia dentro de mim ou se isso foi aflorando aos poucos. Mas eu nasci numa família muito pobre, pequenos agricultores rurais no interior de um município. Aqui no Rio Grande do Sul as comunidades têm as linhas, e aí era linha Paca Norte. E a gente tinha ali uma produção de alguns litros de leite, alguns porcos, um milho, soja e tudo mais. E a família era muito grande e eu não conseguia... Depois a gente tinha lá até o ensino fundamental, até a 8ª série, na própria comunidade. Depois você tinha que ir para a cidade para fazer o 2º grau. E eu não tinha condições de ir para a cidade estudar. Eu tinha que pagar o ônibus e eu não tinha recurso, o pai não tinha recurso. E tinha um irmão mais velho que eu que estava fazendo isso. Então não podia pagar os dois, eu tinha que ficar em casa. E eu fiquei 3 anos sem estudar, ajudando o pai na roça. E nesses 3 anos, eu li quase todos os livros da biblioteca da escola. Eu tinha um professor, que era meu amigo. Porque que idade tu tinha? Que idade tinha? Cara, eu tinha dos 14 aos 17. E eu tinha uma irmã que ainda ia na escola, no ensino fundamental, e eu mandava bilhetes para o professor me emprestar livros da biblioteca. E ele mandava os livros, e eu li muito. E isso foi me criando um desejo de cada vez mais me aprofundar nisso. E esse mesmo professor, depois, ele me convidou para ir para o seminário, para estudar num seminário onde a gente estudava para ser padre. E por mais incrível que possa parecer, lá a gente tinha que trabalhar 3 horas durante a tarde. Então alguns iam para a lavanderia, outros iam limpavam os dormitórios, e eu passei todo o tempo cuidando da biblioteca. E ali eu tinha acesso aos livros. Mas existe uma coisa que eu sempre acho que o ser humano ele tem um talento. Existe alguma coisa que arde dentro da pessoa. Se você tem a sensibilidade de perceber, se você percebe isso que arde dentro de você, e se você dá espaço para isso, isso te leva a lugares e a fazer coisas que você nunca imaginou que você faria. E para mim, isso foi um instinto de provocação. Quando as pessoas me perguntam, mas qual é o teu talento? Eu acho que o meu talento é provocar um pouco. Quero até arriscar aqui a explicar isso usando um exemplo. O Sobs é centroavante, foi centroavante a vida inteira. Então ele está sempre ali no meio da área. Para ele ser um bom centroavante, ele precisa se desvincular do zagueiro, não é isso? Porque o zagueiro ele não quer se desvincular, ele quer estar em cima de você. E uma das grandes qualidades que eu via nele era essa capacidade de se infiltrar em espaços onde ele passava despercebido. A nossa vida, e principalmente na área do empreendedorismo, ela requer muito isso. Você encontrar espaços que passam despercebidos. E você encontrar esses espaços e você tentar ocupar esses espaços. Porque todo mundo vai numa direção. Todo mundo tem uma noção, uma percepção das coisas. E se você vai nessa direção, nessa linha, você não consegue muitas coisas. Você precisa se deslocar um pouco. Só que esse deslocar, ele requer muito risco, ele requer, talvez você está fora do contexto, e isso é desconfortável. E eu procuro fazer isso muito com o pensamento, né? Criar o desconforto. Isso que vocês mesmos relataram, às vezes mexe muito com a cabeça. Mas tu tem que esculhambar primeiro, criar uma confusão, uma bagunça. E aí depois tu reestrutura tudo em novos patamares. Pegar uma bagunça e arrumar dentro da tua cabeça é sinal que tu já evoluiu, né? Muito. Enquanto o senhor estava falando aqui, eu fui para dentro do campo novamente. E é exatamente isso. Claro que existe o treinamento, o dia a dia, as tentativas, os erros, né? Porque não é que a gente fazia lá no campo, fazia o golaço. Não, existia muito erro atrás. Só que o erro não estava na televisão. Não aparecia, não ficava tão exposto. E é isso aí do pensar e ver de uma forma diferente.
A função do atacante... O atacante, geralmente, o do meio para frente é o que ganha mais. Porque ele faz o gol, né? Ele faz a coisa acontecer. E quase sempre... eu aprendi uma vez que eu vi algo do Messi, assim... Não sei se foi jogando contra ele ou vendo um jogo. Que durante o jogo ele não olhava para a bola. E hoje ele é assim, se vocês observarem, o jogo tá rolando e ele fica assim, ó. Olhando pro campo. Olhando pro campo, pros jogadores, olhando... porque são pequenos detalhes do movimento do zagueiro que tu vê onde tá a falha dele, porque nós somos humanos, normal, Sim. né? Movimentos. E aí ele vai tirando o raio-x do campo. Aí, tanto que falam que ele é autista, né? Porque ele fica viajando. Chegou nele, ele já sabe o que fazer. E aí tem um problema grande que é jogar com o Messi. É acompanhar essa inteligência. Sim. Por isso que os bons têm que andar com os bons. Então, o senhor estava falando e é exatamente isso. Tu se arriscar a linha de impedimento. É tu ter a confiança, arriscar, saber ter um pouquinho de medo de chutar uma bola de longe. Porque daqui a pouco ela vai entrar. Pode errar feio também. Não, 99% é erro. Sim. Só que o erro vem a crítica, vem o peso, vem tudo. E tu tá dentro do jogo, tu tem que se reinventar e começar. Então é mais ou menos isso. Eu, no fim da minha carreira, eu não olhava mais para a bola. Eu ficava me olhando os meus rivais. Às vezes eu até ficava de costas para o campo. E foi no meu melhor momento, foi onde eu mais me desenvolvi, porque já estava mais maduro e já entendia um pouquinho mais o futebol.